Você está adquirindo um pet nesse momento e não sabe como fazer a ambientação que ele precisa na sua casa? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar esclarecendo todas essas dúvidas e explicando como você deve se proceder. E se você gosta de assuntos envolvendo pet, já se inscreva no nosso canal, deixa seu joinha e ative o sininho de notificações para estar sempre atualizado. E como que nós vamos preparar todo esse ambiente para estar dando muito amor e carinho para esse pet? Por ser um momento mágico, é aquele momento onde ele está entrando num ambiente totalmente novo, ele vai estar completamente inseguro e assustado com a situação. Porque se ele estava junto com a mãezinha dele, com os irmãozinhos dele, ali ele tinha toda aquela proteção materna que agora ele não vai ter mais. Então a gente tem que dar o aporte para esse tipo de situação. E como que nós vamos fazer isso? É muito simples. Quando você pegar o seu animalzinho pela primeira vez e trazer ele para sua casa, a gente tem que deixar um lugarzinho onde ele vai se sentir seguro. É importante que esse lugarzinho seja ausente de barulho, ausente de movimentação muito brusca, ausente aonde tem muita circulação de pessoa nesse momento, para que ele vá fazer essa adaptação. Possivelmente, o que ele vai fazer? Quando você coloca esse animalzinho na sua casa, ele vai estar te seguindo o tempo todo, porque ele vai te ver como uma referência de liderança e de proteção também. Então, tenha muita paciência nesse momento para você dar essa atenção que ele precisa. Senão o que vai acabar acontecendo? Ele vai ficar chorando o tempo todo, ele vai deixar de comer, muitas vezes ele pode até ter um distúrbio gastrointestinal, vômito, diarreia, por estresse, por essa mudança de comportamento. E como que a gente vai deixar esse aspecto bem acomodado, esse aspecto para ele, esse ambiente onde ele vai se sentir tranquilo? É importante, se você vai ter um gatinho, caixinha de areia, umas pedrinhas bem pequenininhas a princípio, né? Porque tem vários modelos de pedrinha, a gente pode até comentar isso em um outro momento. Raçãozinha específica para base de vida desse animal e principalmente espalha potinhos de água sempre limpa por toda a casa. Gatos gostam de ambientes que ficam numa certa altura, que dá aquele formato de ninho bem aconchoado, por isso que eles gostam de ficar bastante em sofá, em travesseiro, em cama. Então esse é um ambiente que os gatos gostam. Então a gente tem que já preparar esse cenáriozinho para ele. Uma dica bem interessante para gatos é que você coloque uma musiquinha de fundo, né, para ele, e nesse ambiente musical coloca lá um travesseirinho que ele vai fazendo o que a gente chama de amassar pãozinho. Os gatos amam isso. E você não deve se estressar com os gatos, que ele vai estar arranhando alguns lugares, principalmente o sofá, a cama, porque ele vai estar escalando cortina, que isso aí são tudo instinto primitivo. Saiba que você vai passar por essa fase, seu animal vai ter esse aspecto explorador e querer se aventurar pela sua casa, que na visão dele, a casa ali é uma floresta, é um ambiente selvagem, então ele vai estar colocando à prova tudo que ele vem acarretando aí por gerações e gerações e gerações. Outra dica importante é você ter arranhadores. Gato ama arranhadores. Se você não quer comprar um arranhador, pega uma caixa de papelão que ele fica entrando e saindo pela caixa. Ele se diverte muito nesse tipo de ambiente. Agora vamos falar de cachorrinhos. Os cachorrinhos, eles já são mais dependentes. Eles gostam de ficar em matilha. Então, quando eles estão sozinhos, eles se sentem completamente vulneráveis.
Então, uma dica interessante é você ter o ursinho de pelúcia para ficar perto deles, que eles vão ter a sensação que vai ter os irmãozinhos próximos. Aí ele vai chorar menos, vai ficar menos assustado e vai ficar mais tranquilo. Ração específica para a faixa etária de idade dele e também água limpa e sempre fresca. Isso é importantíssimo. O cachorrinho, ele já não faz cocôzinho como o gato numa caixinha de areia. Ele pode fazer cocô numa brincadeirinha ali, ele pode fazer um cocôzinho no meio da sala, no meio da cozinha, até ele estar se adaptando, se adequando e você instruindo ele aonde que ele deve fazer essas necessidades, porque tudo é comportamental. O animal, você consegue condicionar ele para que ele tenha uns resultados próximos do seu desejo. Então, desde pequenininho, você tem que estar condicionando isso. Uma caminha sempre limpinha também, né? Para cachorro tem tapete, tem casinha, tem pantufas que eles podem estar entrando e ficar bem aconchegante. Então, você transmitindo esse ambiente de tranquilidade, um ambiente confortável, com água limpa e uma ração apropriada, seu animal não vai sentir esse trauma para estar se evoluindo dentro da sua casa. E também tem aquela situação aonde a gente vai estar colocando em nossas vidas já um animal já de uma certa idade, né? Até o momento aqui eu falei quando a gente está adquirindo animais jovens, mas também não muda muito o manejo. A diferença é que a gente vai ter que dar atrativos para esse animal que a gente vai estar introduzindo, porque ele já é um animal que já passou por essa fase de desbravamento, de desconhecimento, de insegurança. Ele já é um animal maduro. Então, o que vai fazer, por exemplo, um cachorro? O cachorro, ele vai cheirar pela sua casa inteira, ele vai explorar, ele vai identificar se já teve outro animal, se ele precisa marcar território, que aqui agora aquele espaço vai ser dele. Ele vai fazer aquelas patinhas para trás, levantando a graminha. Então ele vai fazer isso para dizer que aquele é o novo espaço dele. E aí você precisa mostrar que você é confiante para ele. Porque se é um animal adotado, ele pode ter o aspecto de uma outra família, ou se ele veio da rua, ele vai ter aquela insegurança e aquele instinto de sobrevivência muito mais aguçado do que agora. Então você precisa ganhar a confiança dele, interagir com ele, brincar com esse animal, mostrar que você não é uma ameaça para ele, e sim um amigo. Então isso é importante você demonstrar para o animal que você está adquirindo ele. Agora, em relação ao gato, quando você já pega um gato de uma determinada idade, que é do adolescente para o adulto, primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai, se esconder. Ele vai ficar escondido por um bom tempo, ouvindo o que está acontecendo no seu ambiente, cheirando naquela posição escondido. A partir do momento que ele vai ganhando confiança, ele vai expandindo o território da onde ele se sente seguro. Porém, tem que tomar um cuidado especial, porque se tiver muita movimentação, barulho, ele vai estar sentindo acuado nesse momento. E o que pode acontecer? É ele sumir e acabar indo embora da sua residência. Então, um conselho que eu dou para você que vai ter um animal, um gato já de jovem para adulto, é manter ele fechado no ambiente da sua casa até que esse período de adaptação passe. Passando esse período de adaptação, ele vai entender que aquele novo espaço é o lugar dele. E vai fazer aí todas aquelas coisas que quem é amante de gato sabe muito bem o que é. Você viu quanta coisa interessante nós falamos agora? E não se engane, pois todo detalhe vai fazer a grande diferença em você ter momentos incríveis com seu pet. Você seguindo passo a passo de tudo que eu estou falando, você não vai ter sofrimento em fazer essa adaptação e você vai compreender todo esse mundo pet de uma forma muito mais fácil de estar lidando. Então continue com a gente para você se enriquecer dessas informações.